Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Senhor. Lucas 5,12. Quem encontrou diz amém. Okay. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12, 1 e o versículo 2. Amém? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor porque ele é digno. Pode sentar. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, ele nos ensina pelo Espírito Santo que nós temos muitas testemunhas. A Bíblia, ela nos dá muitas testemunhas em relação à carreira que está proposta para cada um de nós. Nós estamos andando na carreira que vai nos levar para o céu. Amém? Estamos andando no caminho que vai nos levar para o céu. E a palavra de Deus diz que a Bíblia fala de muitas testemunhas em relação a essa luta, a uma luta espiritual entre a santidade e a carnalidade. A Bíblia diz que o pecado, ele embaraça as pessoas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós vivemos aqui em um mundo físico e o mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que nós, apesar de vivermos nesse mundo, nós não estamos isentos do pecado. O pecado nos rodeia de tão perto. O pecado, ele tenta nos afastar de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59, 1 e 2: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, encobre o rosto de vós, para que ele não vos escute. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos o privilégio
de estar nessa presença. Por que estamos na presença de Deus? A palavra de Deus diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amém? O pecado, ele nos separa de Deus, e o pecado impede que Deus ouça a nossa voz. Muitas vezes nós estamos em busca de algo, estamos em busca de uma cura, estamos em busca de uma bênção, mas nós temos que olhar para a nossa vida, como está a nossa vida. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou desagradando a Deus? O pecado nos separa de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:13: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? O pecado, ele é tão terrível que muitas vezes a pessoa está sofrendo uma enfermidade e ela é consequência do pecado. Aí você diz: pastor, mas o Senhor falou para que aquele cego, ele estava cego e não era consequência do pecado. A diferença é que aquele cego não conhecia a verdade e nós conhecemos a verdade. Aquele cego não conhecia o Senhor Jesus e nós conhecemos o Senhor Jesus. Aquele cego não conhecia os mandamentos do Senhor, mas nós conhecemos o mandamento do Senhor. Aquele cego não conhecia a palavra de Deus, mas nós conhecemos a palavra de Deus. E muitas vezes o inimigo, ele quer nos enganar. Ele diz: não, tu pode pecar, tu pode, não tem problema. Aí a pessoa vai orar, vai pedir algo para Deus e não recebe. Porque o Senhor Jesus disse assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Amém? Para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor, como diz a palavra de Deus, nós temos que deixar todo embaraço, tudo aquilo que embaraça a nossa vida, aquilo que embaraça a sua vida. O que embaraça a sua vida? Analise a sua vida, o que embaraça a sua vida. Então, esse embaraço você tem que deixar. Cada um de nós sabemos o que é que embaraça a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida sentimental. O que é que embaraça a sua vida? O embaraço, o nome já diz, né? O embaraço. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado não vai deixar de nos rodear. O pecado vai sempre estar ali tentando fazer nós cairmos em tentação. Mas a Bíblia diz: nós temos que deixar o pecado. O pecado, ele pode ser a mentira, ele pode ser a prostituição, ele pode ser o adultério, ele pode ser falar mal do irmão. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. E muitas vezes nós vamos orar a Deus e estamos em pecado. Eu menti hoje. Eu falei mal de alguém. Aí eu vou falar com Deus: Senhor, me abençoa. E o escritor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, ele diz: olha, deixe todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Você sabe qual é a carreira que está proposta para você? Nós estamos aqui nessa terra, mas a palavra de Deus diz que nós não somos escravos do pecado. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse, quando João recebeu a revelação do Apocalipse, aqui em João, ele disse aqui:
e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem nos lavou? O Senhor Jesus Cristo com o seu sangue. Ele nos lavou e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Você sabe o que significa isso? O que significa isso? O Senhor Jesus nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Os reis, eles não são dominados, os reis dominam. Nós não somos para ser dominados pelo pecado, nós somos para dominar, porque nós somos reis, e quem nos fez reis foi o Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele disse assim, ele nos fez reis e sacerdote. O sacerdote, ele intercede pelo povo. Ou seja, o Senhor Jesus nos lavou pelo seu sangue precioso e nos fez reis, nos fez assentar, assim como Ele está sentado à destra do Pai, com autoridade. Não somos mais escravos do pecado, e diz a Bíblia Sagrada que Ele nos fez sacerdotes. Ou seja, nós temos autoridade para orar por aqueles que estão precisando de ajuda. Mas tem que estar nessa posição aqui. Se não estiver nessa posição, se não estiver lavado dos pecados, se não estiver dominando como rei, tudo. O Senhor Jesus disse: nós temos autoridade para dominar tudo aqui nessa terra, até as forças do mal, porque Ele diz: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele nos deu essa autoridade. Não devemos ser dominados, mas devemos dominar pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E os escritores hebreus, ele continua aqui dizendo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Temos que ter paciência. A paciência, ela faz parte do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência. Paciência e domínio próprio. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, o Senhor Jesus não me escolheu, não escolheu você para ser o derrotado. Ele não escolheu a mim, não escolheu você para viver em pecado. Ele nos escolheu para sermos santos como Ele é santo. Ele nos escolheu para ser vencedor como Ele é vencedor. Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 2: para você vencer, você tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da fé. Se você precisa de fé na sua vida, eu estou fraco, a carne é fraca, eu estou fraco, então comece a olhar para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele criou a fé, Ele é o autor da fé, e Ele que consuma a fé. Ou seja, tudo que você pedir no nome dEle, crendo, você vai receber, e é Ele que vai fazer o milagre, é Ele que vai abençoar, em nome de Jesus. Olhando para Jesus, porque se você olhar para o pastor de Tomar, olhar para a diaconisa Bíblia, olhar para o irmão Júnior, você vai cair. Mas se olhar para Jesus, você não vai cair. Se olhar para Jesus, você não vai cair. Se você olhar para o tamanho da tentação, você vai cair. A palavra de Deus diz que uma certa vez o Senhor Jesus, Ele estava andando por sobre as águas, ali no mar da Galileia, e diz a Bíblia Sagrada que Ele estava andando por sobre as águas, e os discípulos viram Ele andar sobre as águas,
E aí, quando viram ele andar sobre as águas, disseram assim: é um fantasma. Eles ficaram com medo. E o Senhor Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, começou a andar para ir ter com Jesus. Pedro, ele andou sobre as águas. Não teve nenhum homem que andou sobre as águas, só Pedro. Sabe por quê? Porque quando ele falou para o Senhor Jesus: Senhor, deixa eu ter contigo andar sobre as águas. Aí o Senhor Jesus disse: vem, Pedro. O Senhor Jesus disse assim: Pedro, se tu tiver fé, tu pode andar sobre as águas. Se tu acreditar, tu pode andar sobre as águas. É impossível para os homens, mas não é possível para Deus. Aí Pedro creu. E ele começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus. O olhar dele estava atento. Ele estava atento ao Senhor Jesus. Ele estava fixo com o olhar do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que de repente Pedro começou a olhar para o vento. O vento estava soprando muito forte. Aí Pedro, ele começou a sentir o vento forte. Teve medo. Porque quando nós deixamos de olhar para Jesus, aí o pecado, ele nos rodeia. Como diz a Bíblia, o pecado faz nós termos medo. Porque quando Adão e Eva pecaram, aí o Senhor foi no jardim e disse: Adão, onde tu estás? Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo, me escondi. Antes de pecar não tinha medo, mas depois que veio o pecado, ele passou a ter medo. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro ali, sentindo o vento, teve medo e começou a afundar, porque deixou de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar de olhar para Ele nos abençoar em todas as áreas de nossa vida. Quando você ora que as coisas estão difíceis, você ora, está difícil, aquele pecado está muito forte, olhe para o Senhor Jesus, olhe para Ele, não olhe para o pecado, não olhe para aquela circunstância, para aquele problema que parece ser tão grande. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Criador de todas as coisas. Olhe para Ele, porque Ele diz assim: todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo o poder pertence a Ele. Então olhe para Ele, diante de todas as circunstâncias da sua vida. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz aqui, o escritor aos Hebreus, ele diz: olhando firme para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Devemos olhar para Ele, porque Ele é o vencedor. E quem anda com o vencedor também é vencedor. Quem olha para o vencedor é vencedor. O Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu Satanás, e Ele nos deu autoridade para vencer também. Aleluia. A palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido será a morte, no dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus também vão vencer a morte, porque Ele vai levantar dos mortos todos que creram nele, e no dia do arrebatamento, quem tiver morto em Cristo Jesus vai ressuscitar. E assim como Ele venceu o pecado, assim como Ele venceu Satanás, assim como Ele venceu a morte, aqueles que creem no Senhor Jesus também vence o pecado, vence Satanás, vence os demônios e vence a morte pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, para concluir, se afaste dessas coisas que lhe atrapalham a sua vida espiritual, porque Deus, Ele tem uma carreira especial para você. Deus, Ele tem um propósito especial na tua vida. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a porque Deus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Olhe para Ele hoje. E tu tivesse estado
da glória, Deus eterno, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, apresentando essas fotografias, meu Deus, que estão aqui. Apresentamos, meu Deus, essas peças de roupa que estão no teu altar. Apresentamos, Senhor, essa carteira de trabalho, meu Deus. E pedimos, meu Deus, agora o milagre. E pedimos, Senhor, a libertação. E pedimos, Senhor, a salvação. E pedimos, Senhor, a transformação, Pai. Faz a obra, meu Deus, que só o Senhor pode fazer. Abre a porta que só o Senhor pode abrir, Pai. Eu oro por essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vai voltar para o seu lugar. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Diga: a morte vencestes, a morte vencestes, o véu tu rompestes.